Um outro exemplo da sua benignidade é visto nas ternas palavras de Jesus a Maria após sua ressurreição, quando disse: vai contar aos meus discípulos e a Pedro. E a Pedro era, na verdade, um acréscimo desnecessário, pois Pedro era um discípulo. Mas o Senhor Jesus sabia do remorso de Pedro por tê-lo negado 3 vezes durante sua crucificação. Isso havia feito concluir que não mais era digno de ser considerado um discípulo. Portanto, a benignidade do Salvador é vista em seu entendimento da situação e o seu óbvio desejo de incluir o vacilante, hesitante e inconsequente discípulo sanguíneo. Essa benévola característica do Espírito Santo jamais faz perguntas como: quantas vezes devo perdoar meu semelhante quando peca contra mim? Ou não existe um limite de quanto uma pessoa pode aguentar? O Espírito Santo é capaz de conceder benignidade diante de todas as espécies de dificuldades. Jesus, que possuía o Espírito Santo ilimitadamente, descrevia-se como um pastor cuidando ternamente de ovelhas que se feriam facilmente. A sexta característica do indivíduo pleno do Espírito é chamada generosidade, que é definida como pródigo de si mesmo e de seus bens. É a benevolência em seu sentido mais puro. Ela inclui a hospitalidade e todos os atos de generosidade que se emanam de um coração desprendido que está mais interessado em dar do que receber. Paulo disse a Tito, o jovem pregador, que ele devia pregar de modo que os crentes em Deus se esforçassem por distinguir-se na prática do bem. O homem é tão egoísta por natureza que precisa ser lembrado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo que nele reside para se ocupar com a generosidade. E então, naturalmente, que um indivíduo se torna mais interessado em fazer mais pelo próximo do que por si mesmo. Todos os 4 temperamentos ingênitos tendem a ser egoístas e descorteses. Portanto, todos necessitam desse toque de generosidade. Ele é particularmente necessário àqueles com tendência melancólicas, como cura para a depressão e tristeza, causadas por excessiva condescendência dentro dos padrões de pensamentos egocêntricos. Existe algo terapêutico em trabalhar-se para o próximo que liberta o indivíduo do hábito arraigado de pensar só em si. Como o Senhor Jesus disse, é melhor dar do que receber. Muitos cristãos lesam a si próprios e perdem a bênção do impulso inspirado pelo Espírito Santo de fazer algo bom ou generoso pelo próximo por não obedecer a esse estímulo. Em vez de levar alegria a uma outra vida por esse ato de bondade, a pessoa egocêntrica sufoca o estímulo e se aprofunda cada vez mais no hábito do desalento e da melancolia. Uma coisa é receber-se bons estímulos, outra bem diferente é transformá-los em atos de bondade. Um colega, certa feita, declarou, uma vez que era seu costume, após apresentar-se ao Espírito Santo e pedir para ser orientado pelo Espírito a agir sobre esses impulsos que lhe vinham à mente, contando que eles não violassem nenhuma verdade conhecida na Bíblia. Falando-se de um modo geral, essa é uma regra muito boa para seguir-se, pois rende altos lucros em saúde mental na vida do doador. A sétima característica do indivíduo pleno do Espírito é a fé, que subentende uma completa fidelidade a Deus e uma dependência absoluta dele. É o antídoto perfeito ao temor
que causa preocupação e pessimismo. Alguns comentaristas sugerem alguma coisa mais além de estar-se impregnado de fé, principalmente a fidelidade e a confiança. Entretanto, na realidade, um indivíduo que possua a fé inspirada pelo Espírito será fiel e fidedigno. O Dr. William, da Igreja Batista de Michigan, costumava dizer: quando o Espírito está no comando, a vida prossegue sobre a convicção integral da competência e do poder de Deus. A fé é, efetivamente, a chave para muitas outras graças cristãs. Se realmente cremos que Deus seja capaz de suprir todas as nossas necessidades, isso nos trará felicidade e alegria e eliminará a dúvida, o temor, a lida de muitos outros trabalhos físicos. Muitos povos de Deus, como o país de Israel, desperdiçaram 40 anos no deserto da vida porque não acreditaram em Deus. Um número demasiado de cristão tem a visão de um gafanhoto. São como os 10 espiões incrédulos que viram os gigantes na terra de Canaã e voltaram a casa para gritar: diante deles somos como gafanhotos. Como poderiam jamais saber o que os gigantes pensavam deles? Podemos estar certos de que não se aproximaram bastante para perguntar. Fizeram aquilo que nós fazemos inúmeras vezes. Chegaram a uma conclusão falsa. A descrença, que é temor, será analisada posteriormente. A Bíblia ensina que existem duas fontes de fé. A primeira é a palavra de Deus na vida do crente. A carta aos Romanos declara no capítulo 10, versículo 17, a fé, portanto, depende da pregação, e a pregação se faz por causa da palavra de Cristo. A segunda é o Espírito Santo. O nosso texto, carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, define a fé como fruto do Espírito. Se você percebe que possui um temperamento propício a dúvidas, indecisões e medo, então, como crente, deve procurar a plenitude do Espírito Santo para que ela lhe conceda um coração devoto que há de dissipar as emoções e ações de sua natureza ingênita, incluindo o medo, a dúvida, a ansiedade, etc. Entretanto, custará um pouco. Hábitos são grilhões obrigatórios, mas Deus nos dá a vitória em Jesus Cristo. Confiai no Senhor, sedes corajosos, e Ele fortalecerá vossos corações. Eu vos digo, confiai no Senhor. Salmos, capítulo 27 e versículo 14. A oitava característica do temperamento do indivíduo pleno do Espírito Santo é a docilidade. O homem é por natureza orgulhoso, altivo, arrogante, egoísta e egocêntrico. Mas quando um indivíduo tem a vida plena de Espírito Santo, é humilde, meigo, submisso, concedendo facilmente as súplicas. O maior exemplo de docilidade no mundo é o próprio Jesus Cristo. Foi Ele o Criador do universo e, contudo, dispôs-se a humilhar-se e, na forma de um servo, ficar sujeito aos caprichos da humanidade, a ponto de morrer para que pudesse obter nossa redenção com o seu sangue. Vemos o Criador do homem ser esbofeteado, ridicularizado, injuriado e cuspido pela sua própria criação. Contudo, deixou-nos ele um exemplo de não revidar injúrias. Isso é particularmente confirmada quando reconhecemos que todo o poder, toda a autoridade lhe foram dados, mesmo nas horas do seu martírio. Como ao perguntar ele a Pedro, quando o mandou guardar a espada: ou pensas, Pedro, que eu não possa recorrer ao meu Pai, o qual me mandaria num momento mais de 12 legiões de anjos?
Como então se cumpriram as Escrituras, segundo as quais é mister que isto aconteça? Mateus capítulo 26, versículos 53 e versículo 54. Por nossa causa, ele foi dócil, para que pudéssemos ter uma vida eterna. Ele disse, de si mesmo, sou dócil e de coração humilde. Tal docilidade não é natural? Se o Espírito de Deus, habitado pelo sobrenatural, poderia fazer com que qualquer um de nós reagisse docilmente à perseguição física ou emocional, é uma tendência natural o querer defender-se, mas mesmo o temperamento mais irascível pode ser controlado pela plenitude do Espírito Santo e manifestar essa admirável característica de docilidade. A última característica do crente pleno do Espírito é o autocontrole. A versão King James da Bíblia a traduz como temperança, mas ela é realmente autocontrole ou autodisciplina. A inclinação instintiva é a de se adotar a atitude do mínimo de resistência. O senhor sanguíneo provavelmente tem mais tentações nessa área do que os outros tipos de temperamento, embora quem de nós pode dizer que não cedeu à mais comum das tentações? O autocontrole solucionará o problema do cristão quando as explosões de raiva, ódio, medo, ciúmes, etc., e o possibilita a evitar excessos emocionais de qualquer espécie. O temperamento controlado pelo Espírito é aquele que é estável, digno de confiança e ordenado. Já me ocorreu que todos os 4 tipos de temperamentos básicos têm uma dificuldade comum que será vencida pela característica plena do espírito do autocontrole. Essa fraqueza consiste em uma vida religiosa inconsistente e imprópria. Nenhum cristão pode ser experiente em Cristo uniformemente pleno do Espírito Santo e maneável nas mãos de Deus, se não se nutrir metodicamente da palavra de Deus. Cristãos evangelistas confirmarão este fato característico categoricamente, mesmo embora uma porcentagem muito pequena de cristãos tenha um período de calma com regularidade. O senhor sanguíneo é por demais inquieto, por natureza, para ser consistente em qualquer coisa, é muito menos para levantar-se poucos minutos mais cedo para ter um período metódico de tempo dedicado à leitura da Bíblia e à oração. O senhor colérico tem a força de vontade suficientemente forte para ser consistente em qualquer coisa que decida fazer, mas o seu problema é compreender a necessidade de tal hábito. Por natureza, é um ser tão autoconfiante que mesmo após convertido leva algum tempo para compreender individualmente o que o Senhor Jesus quis dizer quando falou: sem mim nada podeis fazer. Mesmo quando compreende a necessidade e inicia uma vida devota, metódica, tem de lutar contra a tentação de manter sua mente prática e ativa, livre de voos em muitas outras direções ou de planejar suas atividades diárias, quando se presume que ele esteja lendo a Bíblia, orando ou ouvindo o sermão dominical. O senhor melancólico é talvez o mais provável dos 4 a ser metódico em sua vida religiosa, embora sua capacidade analítica muitas vezes o faça partir em busca de uma verdade abstrata, teologicamente sutil, em demasia, e em vez de permitir que Deus lhe fale de suas necessidades pessoais, partindo do exemplo da sua verdade. Sua vida metódica de oração
pode transformar-se em um período de queixas e lamentações a Deus pelo que ele considera a condição infeliz dos seus negócios, enquanto alimenta seus ressentimentos e analisa suas dificuldades. Assim, sua vida de devoção pode, compreensivelmente, lançá-lo em períodos de desespero maior do que sentia anteriormente. Entretanto, quando controlado pelo Espírito Santo, sua vida de oração será caracterizada por dar graças. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 18. A concordância com alegrai-vos sempre no Senhor. De novo vos digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. O senhor fleumático tem a tendência de recomendar um período metódico de calma como parte necessária da vida cristã. Mas, se sua inclinação morosa, indolente e muitas vezes indiferente não for disciplinada pelo Espírito Santo, ele jamais conseguirá suprir-se metodicamente da palavra de Deus. À medida que vê essas 9 características admiráveis do homem pleno do Espírito, você não apenas deslumbra o que Deus deseja que você seja, mas o que Ele está disposto a fazer de você, apesar do seu temperamento ingênito. Deve-se, entretanto, ter em mente que nenhuma quantidade de autoaperfeiçoamento ou autoesforço pode trazer quaisquer dessas características para as nossas vidas sem o poder do Espírito Santo. Daí se conclui que a mais importante e única coisa na vida de qualquer cristão é sentir-se pleno do Espírito Santo. Então, vem à mente a pergunta conclusiva: como posso ficar pleno do Espírito Santo? A resposta a essa pergunta será encontrada em nosso próximo capítulo.